Algumas pessoas geralmente têm dificuldade de organizar o seu navegador. Eu vou mostrar duas maneiras simples de organizar ele como um profissional. A primeira é a mais simples de todas. Geralmente ele vem como configuração de fábrica três tipos de planta: planta de piso, planta de forro e planta estrutural. Se você vier aqui em Views ou vistas de plantas, você tem as duas aqui e você tem a estrutural, que você pode clicar aqui, ele abrindo essa janela aqui, você pode selecionar a primeira, pressionando Shift, a última, ele seleciona todas, ou com Ctrl você pode escolher quais vistas você quer carregar em seu projeto. Vou carregar todas, então agora eu tenho aqui planta estrutural, planta de piso e planta de forro. Eu posso abrir uma dessas plantas, como aqui, primeiro pavimento, vou vir aqui em editar tipo, planta de estrutura, eu vou duplicar ela e vou colocar plantas estruturais de formas. Aperto sim, mantenho a mesma configuração, clico OK. Agora eu tenho uma nova opção aqui. Eu tenho a estrutural e a estrutural com plantas de formas. Eu posso vir aqui em vistas agora. Eu tenho estrutural e eu tenho uma segunda opção agora, estrutural plantas de formas. E posso carregar pelas vistas todas as plantas necessárias aqui. Eu vou gerar um corte, uma seção. Posso ir para a vista, tenho aqui. Se vocês notarem, na minha seção ela realizou o mesmo. Eu posso vir aqui na seção, editar, duplicar e posso criar um grupo para esse corte também. Formas. Aí eu tenho um novo corte aqui, que é um corte de formas. Então, toda vez que eu vier aqui em planta e gerar um novo corte, de abrir ele, go to view, em tipos eu tenho formas, e ele virá para formas. Ou eu posso manter ele separado num outro grupo chamado plantas de construção. Então eu posso organizar meu browser dessa maneira também. Eu posso criar tipos de vistas e ele funciona bem para essa parte de vistas. Um ponto também que consta nessa organização é essa situação em que ele organiza de maneira alfabética. E eu não quero dessa maneira. Eu quero que ele organize respeitando a sequência de levantamento. Então eu posso vir aqui em todos, clicar com direito. Eu vou pegar um modelo aqui, o 2, vou editar. Em grupos, eu tenho essa opção aqui de organizar ele. E eu vou organizar pelo nível associado. Aí eu posso fazer ele de maneira crescente ou decrescente. Vou aplicar aqui. Aí ele organizou do nível primeiro aqui, seguindo o térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura e barrilete. Eu tenho algum nível perdido aqui, que é uma cópia. Aí ele segue a sequência daqui invertido.
Eu vou alternar a sequência aqui. Virei aqui, organizador, editar, grupo. Eu vou fazer ele de maneira decrescente. Aplicar, ok. Agora ele está coerente com as minhas elevações. Agora eu vou mostrar uma segunda maneira, que é utilizar parâmetros compartilhados para organizar. Para isso, eu vou criar um grupo de parâmetros para vistas, eu vou criar um segundo grupo de parâmetros para tabelas e vou criar um outro grupo de parâmetros para folhas. E dessa maneira eu vou agrupar as minhas vistas. Nisso, eu vou vir em gerenciamento, parâmetros compartilhados. Eu vou criar um novo parâmetro. Esse eu vou colocar navegador, salvar. Dentro desse daqui eu vou criar grupos na navegador. E no navegador eu vou colocar novo. Eu vou colocar para vista 1 e vai ser um texto novo. Vista 2 vai ser um texto também. Você pode inserir alguma dica aqui embaixo também, caso precise. Vou fazer a mesma coisa para a tabela. Tabela 1. Texto novo. Tabela 2. Texto. E farei um último para folhas. Novo. Folhas 1. Texto. Novo. Folhas 2. Texto. Agora eu vou fechar, dizer OK. E eu vou aplicar esses parâmetros no meu projeto. Aí eu vou vir aqui, parâmetros de projeto, que eles estão em gerenciamento. Ele vai abrir essa janela. Eu virei aqui, criar novo. Quando ele abrir essa janela, você vem para parâmetros compartilhados, buscar, vista 1, OK. Você vai colocar ele como um parâmetro de instância. O grupo, você pode manter ele alinhado para quando tiver um grupo ou não. Aqui em categorias, eu vou vir buscar vistas. No caso, views, vistas. E vou dizer OK. Já criei o primeiro parâmetro. Vou editar ele, porque eu quero agrupar ele nos dados de identidade. OK? Farei a mesma coisa para a vista 2. Mesma configuração. Dados de identidade. Views. OK. Eu já configurei para as vistas. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a tabela. Aqui eu vou procurar por tabelas, schedules, repetindo o processo novamente para folhas. Vou buscar aqui folhas. Somente folhas está selecionado aqui. OK. Agora eu tenho todos esses parâmetros configurados e carregados dentro desse meu modelo. Vou pressionar OK. Eu tenho essa opção aqui de dois parâmetros, vista 1 e vista 2. O que eu farei agora será vir aqui no navegador, em vistas, clicar com direito, organização do navegador, ou em vistas,
Aqui no interface de usuário, eu tenho a opção também de organizador do navegador. Vou pressionar aqui, ele vai abrir essa janela. Eu tenho a opção aqui de criar alguns grupos de vistas, de folhas e de tabelas e de painéis de tabelas. Eu vou criar para esses três grupos aqui: vistas, folhas e tabelas. Vistas, eu vou criar aqui modelo vista. Ele vai abrir essa janela. Eu não vou aplicar nenhum filtro, a segunda aba. E eu vou agrupar primeiro pelas vistas. E depois pela vista 2. E então eu vou organizar por famílias e tipos. Dessa maneira. E vou pressionar OK. Agora eu tenho um modelo de vista, eu vou selecionar aqui, vou aplicar e vou voltar para o meu modelo. O que acontece é que agora eu vejo aqui somente essas interrogações. Por quê? Ele está buscando informação da vista 1 e vista 2 e não está encontrando nada. Eu vou selecionar esse grupo aqui, vou agrupar ele aqui como arquitetura, e ele criou um grupo aqui, arquitetura. E dentro desse grupo arquitetura, eu posso criar um segundo grupo, mobília. Então, ele criou um grupo de arquitetura, mobília. Eu vou duplicar essa planta aqui. E essa não vai ser mobília. Vai ser revestimento. Então, ele criou um grupo para arquitetura, mobília, revestimento. Eu posso fazer a mesma coisa para os outros. Vou manter a arquitetura aqui, mobília ou layout, e o último vou fazer a mesma coisa, arquitetura, revestimento. Agora eu tenho um grupo de arquitetura, eu tenho um segundo grupo para mobília e dentro dele eu tenho minhas plantas e minhas vistas aqui que eu posso criar. Aqui, fazer um corte. Esse corte está aqui. Ele também tem essas duas combinações. Vou expandir eles. Vou fazer um para tabelas. Ele terá renomear para folhas. Ser renomeado para ter folha 1, folha 2. E para folhas eu não tenho famílias e grupos. Ele acaba aqui. OK. Aplicar para tabelas. Para a tabela, farei o mesmo processo. Tabela 1, tabela 2. Aplicar. OK. O que acontece é que agora, toda vez que eu criar uma tabela,
Tenho essa tabela, os valores em branco. Ela vai aparecer da mesma maneira. Eu posso duplicar essa tabela aqui em identidades. Eu posso ter e a segunda eu posso ter uma hidráulica. Dessa maneira eu consigo organizar minhas tabelas também. Para folhas, terei a mesma lógica. Vou duplicar. E eu posso separar os grupos como uma para arquitetura, layout. O outro será a mesma arquitetura, execução. E o terceiro, hidráulica, execução. Dessa maneira eu consigo organizar também minhas folhas de uma maneira lógica e simples dentro do projeto. Eu tenho os projetos de arquitetura, os projetos de hidráulica, projeto de arquitetura executivo, projeto de arquitetura layout, e dentro eu tenho as minhas pranchas. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.